Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no podcast da mineração. O podcast da mineração apresenta, aqui no canal que agora está totalmente reformulado, antes era Mini Innovations, agora está o canal 100% do podcast da mineração, conteúdo aí toda semana, saímos aí da ressaca do Interconnected Mine Experience, e essa semana estamos aqui com Matheus Castro. Matheus, muito obrigado aí pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de poder participar. Ok. Pessoal, esse é aquele momento youtuber, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, marque esse sininho aí para toda vez que tiver um programa novo, vocês ficarem sabendo, divulgue, compartilhe nas suas redes, porque quem vai ganhar com isso é a mineração e geologia e a ciência, né, que vai ter mais opções aí de descobrir sobre essa grande área aí, que é a que nós trabalhamos, que é a de geociências. E como eu falei, convidei aqui o Matheus Castro Fiuza, que é estudante do curso de Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tá? E ele é cofundador, co-criador do perfil Geologia para Leigos. E atualmente atua como monitor voluntário de sedimentologia e estratigrafia, faz também iniciação científica na área de risco geológico e é diretor comercial da Mina Júnior Consultoria Mineral, que é a empresa júnior lá do curso de Geologia da UFMG, tá? E ele vai apresentar aqui o projeto Geologia para Leigos, onde ele é um dos integrantes desse perfil lá do Instagram, que nasceu da iniciativa de 4 alunos do curso de Geologia da UFMG e atualmente já possui 6 membros. E o objetivo desse perfil é explicar a geologia para pessoas que não têm contato com ela, utilizando imagens e textos simples, para que pessoas possam se identificar do assunto com clareza. E a cada semana e meia é explorado por meio de 3 posts em sequência, temas das mais diversas áreas de geologia, com títulos sugestivos e descontraídos, sempre tentando trazer coisas que atiçam a curiosidade do leitor. Não é isso, Matheus? Isso mesmo. Beleza. Novamente, muito obrigado pela sua participação. Como eu falei, é um bate-papo descontraído, tá? Mas responde para a gente, Matheus, a sua visão como aluno da UFMG, qual a importância do curso, qual a importância da geologia para a sociedade? Então, eu sempre me perguntei isso. Quando eu conheci a geologia, eu fui muito próximo de quando eu entrei na faculdade. E esse tempo, eu estou 3 anos já no curso, eu sempre me perguntei o que a gente podia acrescentar na sociedade, acho que era o papel da geologia na sociedade. E eu acho que esses 3 anos me trouxeram ótimas respostas, principalmente voltadas ao sentido de que a geologia ela explica muita coisa da nossa casa, assim, que a gente não aprende tanta coisa dentro da escola. Então, na hora que a gente entende, a gente pode divulgar esse conteúdo, a gente pode explicar para as pessoas que esses cristais de quartzo, de onde que eles vêm? Esses cristais todo mundo gosta de usar, o diamante, que todo mundo quer uma aliança de diamante. A gente entende, a gente busca entender a gênese disso, de onde que esse diamante veio, por que ele é tão valioso, o que é a estrutura dele, o que é a química dele, por que ele vale tanto assim. Isso para vários outros minerais, para várias rochas. Então, rochas ornamentais que a gente tem em casa. Para as pessoas é um tampo de pia. Para a gente é uma história toda, um contexto todo. E a gente tem essa capacidade de contar essa história e de explicar para as pessoas a importância. Também a gente tem a capacidade de falar, isso aqui não é infinito. Os recursos do planeta não são infinitos. E a gente estuda, a gente busca entender isso para poder trazer para as pessoas, para elas terem consciência não só financeira das coisas, mas questões de consciência ambiental, de consciência social, que a geologia também explora muito e acho que é pouco falado, assim. Você tem plena razão, né? Teve o último quadro aqui do podcast, era Tudo Vem da Mineração, onde eu mostrei a casa, né? Vou deixar o card aí para vocês, onde fala exatamente isso que você falou, tudo da nossa casa, invariavelmente, vem direta ou indiretamente da mineração, né? E quando a gente estuda, a gente aprende, mineração e geologia, a gente aprende a entender, como você falou, a gênese e dar mais valor, né? Dizer, opa, vamos com calma aí. E lembrando que a mineração, a geologia é parceira do meio ambiente, né? Respeita o meio ambiente e principalmente as pessoas. Mineração não é desastre em barragem. Mineração e geologia é a atividade que garante o futuro da sociedade moderna, não é verdade?
Sim, e é até interessante pensar nisso, em como esses avanços da geologia permitiram minerações mais precisas, minerações mais conscientes, que a gente consegue identificar por meio de perfis sísmicos, por meio da prospecção, né? Vários depósitos, várias coisas que permitem a gente ser mais preciso na hora de trabalhar com a mineração. Então, é muito legal a gente ensinar a geologia de base para as pessoas entenderem que a mineração não é esse monstro que muita gente tá falando atualmente. Que a gente tem, é muito triste os desastres que a gente teve. A gente não pode esquecer o que aconteceu. Só que a gente também tem que lembrar que a mineração ela constrói nosso dia a dia, igual você falou. Tudo tem mineração. A mineração ela trouxe um salto para a sociedade que é muito importante. Só que a gente tem que ser consciente do que acontece. A gente não pode excluir as tragédias, mas a gente também tem que ser consciente no que diz respeito ao que ela traz de benefício para a gente. Então a gente tem que saber ponderar as coisas, sim. Não podemos esquecer, mas também não podemos ignorar o lado positivo que a mineração traz para a gente. Exatamente. O lema do podcast, né, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, que vai totalmente de encontro ao que vocês falam lá no perfil e falam e com certeza estudam lá dentro do curso de vocês. E dentro dessa questão de que a gente bateu esse papo aqui, né, esse quadro tem o intuito de apresentar essas iniciativas inovadoras, como é o Geologia para Leigos. E como é que nasceu esse perfil? Eu já falei um pouquinho, mas entra mais no detalhe, por favor, Matheus. Então, começou comigo, eu queria, de alguma forma, explicar para as pessoas geologia. Só que Matheus, o trabalhar. visionário. É isso aí, parabéns, meu jovem. Obrigado. É porque eu queria explicar para as pessoas geologia, porque eu gosto muito do curso. A gente passa raiva igual qualquer curso, e tem aqueles momentos que a gente fica, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Mas na hora que você vê o conjunto da obra, o quanto você aprende, o quanto é divertido, você lembra da sua infância que você assistia aqueles documentários da Discovery, que você ficava encantado com aqueles vulcões, com aqueles terremotos, com aqueles eventos todos. E na hora que você começa a estudar, entender todo esse processo, você quer contar para as pessoas. Você quer divulgar para as pessoas o que está acontecendo. Só que fazer isso sozinho é complicado. Então eu chamei uns amigos meus do curso, eles compraram a ideia e a gente vem desenvolvendo esses posts de março desse ano. A gente está desenvolvendo esses posts, trazendo coisas novas toda semana, posts variados, de assuntos variados, de coisas de geologia, desde coisas um pouco mais complexas até coisas mais simples de curiosidade, como foi um post de anatomia de vulcões, que acho que todo mundo gosta de vulcões, assim, já viu vulcões e fica encantado com aquilo, e quer entender como que aquilo funciona. Então a gente tenta trazer essa variedade de posts para atingir o público mais amplo, assim, e de preferência pessoas que não têm contato com a geologia mesmo, para que elas possam começar a entender o que a geologia é, qual que é a importância da geologia, o que a gente estuda, para tirar um pouco dessa coisa da cabeça de que geologia é uma geografia física, e não é bem assim. A geologia é um ramo diferente, são estudos diferentes, são coisas muito amplas e que fogem do escopo da geografia. Exatamente. Quando você falou muito bem, a gente fala em geologia, logo lá no ensino básico, aí é dentro da disciplina de geografia, né? E é muito bacana, por isso que eu falei que é visionário, quando alunos com outros perfis, e eu sempre falo que quem tem essa visão assim de querer ensinar, aprende muito mais, né? Acho que 95% da curva de aprendizado é quando a gente ensina, porque a gente vê que aprendeu aquilo e consegue passar de uma forma que outros aprendem. Então, essa é a parte mais que eu acho mais bacana nessa questão de divulgar conhecimento, na verdade. Sim, eu acho que no atual cenário que a gente está, até da dificuldade no entendimento da ciência, a gente poder estar explicando ciência para as pessoas, explicando uma coisa que a gente pega num livro, tem uma complexidade, tem fórmulas, tem descrições muito específicas, e a gente consegue pegar aquilo e mastigar, entregar algo com valor para a sociedade, que eles entendam, que eles não precisam de todo aquele conteúdo que a gente tem, mas aquela curiosidade, aquele texto mais resumido, aquela coisa mais mastigada, mas que tem ainda a informação completa, é super importante. Então, nosso papel enquanto pessoas que entendem é transmitir esse conhecimento. Eu acho que esse é o principal norte assim da geologia para leigos, que é transmitir o conhecimento de uma forma muito clara e que dê para qualquer pessoa que
que não tem conhecimento nenhum, ou tem algum conhecimento, chegar na página, ler e falar, nossa, entendi. Realmente é isso, e eu gostei muito, sabe? Eu acho que é o nosso principal foco, assim. Não, realmente, eu vejo muito isso desde lá do início, quando foi para criar mesmo o podcast da mineração, eu vejo outros também criando, todos falam isso, que nós estudamos mineração, estudamos geologia, não é comunicador, né? Mas quando começa a fazer, começa a entender essa criação de roteiro, começa a escrever, digo, peraí, mas eu falo muito aqui, eu não falo 100% lavra, eu falo retirar minérios da natureza. Aí o pessoal correlaciona, então tirar o minério da natureza. Aí quando escuta lavra, falou, mas isso não é tirar minério da natureza? Eu vou das coisas mais gratificantes que eu vi, uma pessoa vindo falar isso. Dizendo, não, mas isso é uma lavra. Digo, muito bem, isso é exatamente uma lavra. Ela, quem não tira minério da natureza, eu fiz exatamente. Né? Então, é muito bacana e é um desafio, é um grande desafio você trazer para um formato mais simples para passar para as outras pessoas. Sim, eu acho que quando a gente vai trabalhando isso, e eu acho que no início é sempre mais complicado, porque a gente tem o costume das palavras do nosso dia a dia, de utilizar termos da nossa área mesmo, e a gente ia adaptando isso para o público, para explicar que em casa, por exemplo, minha mãe e meu irmão não são nada da área. E eu gosto muito de falar de geologia com eles. Só que eu sei que eu tenho que medir as palavras que eu utilizo, porque se eu falar coisas, eles não vão entender. Vou ficar falando para as paredes, porque aí eu venho aprendendo, aprendi muito com eles mesmo, de como eu posso expressar essas palavras, como que eu posso explicar de uma forma mais clara essa construção toda, tanto em relação à geologia, quanto à mineração, quanto tudo, assim. Então, você vê esses eventos na televisão, como que eu explico para eles o que realmente aconteceu? O que eu contexto, sem eu entrar em palavras, em critérios muito específicos da geologia, que eles não vão entender. Então, são desenvolvimentos do dia a dia que a gente vai aprendendo e a gente vai aplicando. Eu tenho aplicado muito isso no Geologia para Leigos, eu sei que você tem aplicado muito aqui no podcast, para conversar com o público. Não, nós estamos no melhor momento da comunicação, acredito, né? Porque o online veio com tudo, ele já existia, mas ele veio com tudo no momento que estava precisando realmente. Aí, o último dado que a gente teve, milhões de pessoas são consumidoras de conteúdos em plataformas streaming, por dia, perfis de Instagram. Então, estamos realmente nesse melhor momento. E mais alunos, mais pessoas criarem, eu acredito que não exista competição, como já me questionaram, você está competindo contra o canal? Cara, de forma alguma, independente de perfil. Por isso que tem esse quadro aqui, que é para a gente apresentar mais ideias inovadoras e mais pessoas ficarem sabendo de iniciativas como essa. Sim, eu tenho até uma história engraçada com isso, que um amigo meu também do curso, ele criou uma página no Instagram, ele é um pouco diferente para a geologia, ele traz mais questões de paisagem, explicar fenômenos diários, mas ele ficou com medo, porque eu convidei ele para participar do meu, e ele acabou falando, não, ele já estava com planos também de criar uma página no Instagram, e coincidentemente ele até tinha programado que o primeiro post fosse igual o meu, só que ele viu depois que eu já tinha postado, que a gente falou sobre a nebulosa e a origem do universo, nossa galáxia no caso. E ele ficou com medo, ele ficou todo nervoso de vir me perguntar, falando que ele ficou com medo de eu ficar bravo, porque ele estava copiando. Eu falei exatamente o que você falou, isso não é uma competição. Inclusive, é uma página que eu compartilho sempre que ele posta alguma coisa lá no Geologia para Leigos, que eu acho legal essa troca, porque a gente não compete, a gente completa um ao outro. São formas diferentes de explicar, são formas diferentes de trabalhar o mesmo conteúdo. Então, se a gente ficar na cabeça essa coisa de uma competição, ninguém vai para frente. Que a gente vai ficar toda hora tentando um ser melhor que o outro, e uma hora a gente se perde no próprio conteúdo que a gente se propôs a fazer. Porque a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para trazer conhecimento para as pessoas. Isso é muito legal, porque a gente está trabalhando conteúdos diferentes, conteúdos iguais, de formas diferentes, com explicações diferentes, que podem atingir públicos diferentes. Às vezes a pessoa pode entrar no Geologia para Leigos e acabar não entendendo muito bem. Aí ele vai lá para essa página do meu amigo e vai lá e, nossa, agora eu entendi. E o mesmo pode acontecer de lá para cá. Então a gente está se completando, a gente não está competindo para nada. Isso é muito positivo, porque o resultado final é visto assim, no conteúdo, nos comentários, nas curtidas, em tudo que a gente produz.
Exatamente. Depois passar o contato dele para ele ser convidado aqui também no podcast. Quanto mais iniciativas dessa a gente divulgar, melhor. Mas é exatamente isso mesmo. A gente, um complementa o outro. Um grande amigo meu aqui, que é o spoiler da mineração, do Jonas Fernandes, tá? Eu vejo muita gente falando isso, que às vezes o que não encontra aqui no canal, vai no canal dele, vice-versa. Essa troca é muito legal, entendeu? Sim, eu também acho. Uhum. Você já falou como nasceu o perfil, e qual o principal, na sua visão, assim, qual o principal perfil, objetivo do perfil e como é que foi a aceitação desse público? Porque eu acredito que inicialmente tinha sido os alunos e agora extrapolou às universidades, né? Então, o nosso objetivo mesmo é evoluindo o conhecimento que a gente transmite na página. A gente já conversou isso em grupo, a gente já pensa que futuramente a gente vai voltar aos assuntos que a gente já trabalhou de uma forma um pouco mais aprofundada, porque é como se a gente fosse nivelando as coisas dentro da página. Então a gente quer trazer um pouco mais aprofundado para a pessoa também desenvolver um pouco mais o conhecimento dela, porque a gente traz conhecimento de base, mas eles são um resumo do conhecimento de base. Então a gente vai tá querendo ir aprofundando, desenvolver mais tipos de posts dentro da página, principalmente stories, coisas mais interativas para aumentar a relação da página com o público. Basicamente é isso que a gente tá programando. E é isso, assim. Eu acho que eu esqueci a segunda parte da pergunta. Eu perguntei sobre o futuro, né, como é que está a aceitação do público, né? O objetivo principal do perfil é responder como é que está a aceitação, assim, do público, que inicialmente foi os alunos, e acredito agora que tem alunos de outras universidades aí dando dicas. Então, nosso público é bem amplo. Quando a página foi criada, você falou, sou diretor comercial de uma empresa, então eu tenho um pouco de conhecimento comercial, assim. Então eu tentei divulgar por meio de grupos WhatsApp, de formas diferentes, assim. Então, pedi para mandarem no grupo do Enege, para alcançar um público maior das outras universidades pelo país, porque tem membros de todos os estados praticamente dentro do grupo da Enege. Eu quis pedir para os membros divulgarem nos seus stories o que a gente criava, e basicamente foi assim. Aí hoje em dia é mais orgânica a chegada de seguidores, né? A gente cresceu relativamente rápido, assim, desde março, já estamos com 560 seguidores. Isso para a gente é muito bom, ainda mais sabendo da limitação da nossa área. É muito difícil ter páginas muito grandes de geologia. Eu conheço só uma, né, que é a mais famosa, acredito eu. Acho que é o Geológico, se eu não me engano. Que é uma página muito grande, que faz um conteúdo muito bom. E a gente se inspira muito nisso. E a gente planeja assim, ter um alcance legal, trazer mais conteúdo de geologia para interagir. Mas nosso público mesmo assim tem chegado muito variado. Eu acredito muita gente fora do âmbito da geologia, da mineração. A gente vê muita gente chegando assim, mas a gente tem um público muito forte de alunos, professores, que tem um contato mais constante com a nossa área. Realmente é muito importante, a gente sabe, como você falou, né? A gente sabe o tamanho da nossa área, o nosso nicho, né? A gente vê iniciativas como essa crescendo, é muito gratificante, que a gente sabe que tem gente consumindo. Acho que esse foi o meu primeiro desafio lá com o podcast mesmo, foi tentar saber, será que o pessoal vai gostar? Será que o que eu estou fazendo? E, de repente, eu postava um áudio, que começou só com um áudio, e, de repente, eu desligava. Quando eu ia fazer alguma coisa, eu voltava, já tinha umas 25 vídeos. Digo, caramba, a galera tá esperando, né? Então, sem eu divulgar em rede, sem eu divulgar no WhatsApp, que sempre quando eu fazia, vamos divulgar para ter o alcance. Esse foi o gás que a gente recebeu, né, de início. E esse é o principal motivo, o principal combustível para a gente continuar, né? Então, realmente não desistam, que esse aqui é o principal, como é que chama? Esse é o principal combustível para a gente continuar, assim.
Com certeza, eu acho que vai muito além de curtida. Eu acho que a pessoa, independente de curtir ou não, mas que ela para, vê seu post, lê e absorve alguma coisa daquilo, eu acho que já vale todo o esforço que a gente tem para produzir aquele conteúdo, seja um podcast, seja uma postagem, seja um stories. Eu acho que a gente ter a consciência de que alguém pegou aquilo, absorver, vai fazer um bom uso, eu acho que já vale qualquer coisa que a gente produz, qualquer esforço que a gente tem para estar produzindo esse tipo de conteúdo. Teve um programa aqui que foi com o pessoal do Divulga Geologia, que eles falaram um negócio que foi muito interessante, que quanto mais a gente aprender para defender a área, é muito importante. Porque, às vezes, um aluno mesmo de mineração ou de geologia sabe muito da área, mas quando vai defender fica, eita, como é que eu defendo? Como é que eu falo isso sem ser técnico, né? E nesses últimos anos já tem muita munição, já tem muito conteúdo para começar a defender. Dizer, epa, calma que não é assim que você está pensando, a gente não faz dessa forma, não desrespeita o meio ambiente, não cefa pessoas, a gente é a atividade, aí começa a explicar, né? Sim, é muito complicado isso, ainda mais igual a gente estava conversando antes, desses últimos eventos de desastres que ceifaram muitas vidas. A gente defender a mineração ficou uma coisa complicada, porque as pessoas estão associando a mineração muito forte a esses desastres, assim, aos perigos, principalmente relacionados à barragem. Então fica muito complicado a nossa vida. Então a gente ter esse conhecimento de comunicação, de termos mesmo, de conhecer termos mais amplos, que a gente consegue conversar com alguém que não é da área, para explicar o que é uma barragem, para explicar o que é a mineração em si, qual é a importância da mineração, por que a gente tem que defender a mineração. A gente ter essa habilidade que a gente está desenvolvendo atualmente é muito benéfica para a gente, muito benéfica para o outro também, para ele conseguir entender, para ele conseguir ser participante da conversa, para ele não sair de lá mais confuso do que ele entrou, que isso eu acho que é o pior. Exato. Então, a gente ter esse papel, a gente saber desse nosso papel é fundamental para a gente até desenvolver relações futuras, ajudar, igual você falou, a nossa área, que é uma área pequena, é uma área muito técnica e de pouco conhecimento público. Então, a gente está se preparando para coisas futuras e coisas presentes também. Exato, é muito importante mesmo. E, Matheus, aqui já passou também aqui pelo podcast o pessoal do Kingscope Project, né, que é uma iniciativa lá da Federal de Campina Grande e aqui é a Federal de Pernambuco. E quando eles criaram um perfil que nem vocês fizeram, tal, os professores aceitaram e virou até projeto de extensão. Como é que está essa aceitação dos professores para esse tipo de comunicação? De vocês aí, do Geologia para a Lei? Então, quando a gente criou mesmo, um dos professores mandou uma mensagem para a gente no direct do Instagram, oferecendo ajuda para o que a gente precisasse, ele gostou muito da ideia. Então, assim, quando a gente criou também, a gente divulgou num grupo de professores do WhatsApp, que eu e um outro membro do projeto, que é a Thaís, participamos, eles adoraram a ideia. Então, assim, a aceitação é boa, a gente vê eles curtindo, a gente vê profissionais da área que eu já vi dando palestras, curtindo nossas publicações. Então, assim, eu acho que a aceitação tá boa. Não chegou ainda a oferecer, virar um projeto de extensão. Mas a gente é super aberto para isso, a gente pode conversar, eu acho que é muito positivo, acho que é uma coisa legal até para incentivar outros alunos a participarem. O projeto está aberto para isso, a gente aceita conversar, vamos ver o que acontece, vamos ver como que a gente pode transformar isso. Eu acho que é muito positivo, até para incentivo mesmo dos alunos. Exatamente. É muito importante que os professores estejam juntos nessa caminhada. Eu fiz essa pergunta mesmo porque eu vejo que eles estão mais interessados hoje em dia porque sabem que só aquele, não vou dizer só, né? Mas é um complemento ao ensino de sala de aula. Né? Não vai deixar de tirar a técnica dos professores, as técnicas de petrografia, de lavra e tudo mais. Mas agrega, né, mais conhecimento e, tenho certeza, se tornam profissionais muito melhores. Numa entrevista de emprego faz toda a diferença. Isso eu garanto a vocês. Eu tenho já quase mais de 15 anos aí de caminhada de mineração e nas entrevistas que eu vi, que eu participei, esses detalhes fazem toda a diferença.
Ele está numa entrevista e quando de repente muda. Ah, mas o que você acha você vai fazer, por exemplo, um estágio, vai tentar um estágio, um emprego numa mineração de ferro, por exemplo. Aí no meio a pessoa pergunta, e como é que está o cenário do ferro hoje em dia? A pessoa começa a coçar a cabeça, começa a enrolar, meu amigo, já era. Sim. Eu acho que, assim, da experiência que eu venho adquirindo, de tudo que eu venho participando, assim, eu acho que eu estou conseguindo aplicá-la dentro de geologia para leigos, é mesmo essa comunicação, esse desenvolvimento, igual você falou, de preparar mesmo quem está participando, do entendimento da área, do entendimento do que a gente adquiriu nessa caminhada dentro do curso, que é muito longa, é uma caminhada difícil, não vou falar que é fácil, mas é muito gratificante, porque esse conhecimento a gente está conseguindo retransmitir ele. E acho que a partir da hora que a gente consegue retransmitir ele, a gente vê o quão positivo foi essa construção. E está se preparando para o mercado, até na parte de comunicação, de entendimento, de informação, tudo isso é muito gratificante para a gente. E ouvir isso de você, de que essa caminhada vai ser positiva futuramente, é um passo muito bom, melhora ainda mais a nossa gratificação por tudo que a gente vem construindo. Mas saiba realmente que é difícil, né? A gente estava falando no início que quando tem a ideia, eu já falei isso várias vezes aqui, falei também lá no Interconnect Mining Experience, que além de sonhar, é encontrar pessoas que compartilhem o sonho, né? E trabalhar por ele, porque é muito cansativo criar conteúdo. Eu acho que quem assiste lá, quem vê os posts, não sabe que por trás daquelas 3 postagens de vocês tem um trabalho gigante, tem lá um tempo que vocês separaram para isso, tem lá um tempo que vocês dedicaram, se esforçaram para ter essas 3. Aí às vezes alguém diz, mas só essas 3 postagens. Não, gente, saiba que aqui tem suor, sangue, tem tudo. E mas é verdade, eu vejo muito outros podcasts que o pessoal fala muito dizendo, quem está assistindo não quer saber se você demorou 10 minutos, 10 horas ou 10 dias para fazer. Você se dispôs a fazer o conteúdo, mostre o conteúdo com qualidade para gerar engajamento, né? Então, tenho certeza que o trabalho de vocês já está sendo gratificante e com bastante retorno. Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente montou o projeto, a gente montou ele em fevereiro, só que a gente ficou o mês de fevereiro planejando como que a gente ia fazer, montando a estrutura dos posts. A gente tem um calendário de postagens que a gente segue, então já os temas já estão lá, só que a gente aceita tema também. Eu acho que não tem, essa ordem pode ser alterada sempre. Eu acho que a necessidade fala mais alto do que o planejamento. O planejamento é muito importante, mas a necessidade de algum conteúdo que está mais em alta, que as pessoas precisam entender, acho que ele fala mais alto. Então, mas a gente tem todo um planejamento por trás, tem todo estruturado para que a gente possa estar trazendo esses conteúdos com qualidade para as pessoas, com a linguagem correta, com a forma, com a quantidade, com o tempo correto. Então está tudo muito bem estruturado. Igual você falou, as pessoas não têm noção do que a gente faz por trás. Mas é um trabalho, é uma dedicação que a gente tem sim, até porque a gente tem que mastigar muito conteúdo. Muito conteúdo que a gente tem lá, a gente já viu, outros a gente não viu, então a gente tem que pesquisar também, a gente tem que entender o conteúdo, para depois retraduzir o conteúdo, para ir produzir um conteúdo mesmo, que vai chegar no consumidor final, que é os seguidores lá da página. Então tem todo esse trabalho, tem toda essa questão para trazer isso que as pessoas veem dentro do Geologia para Leigos. Exato, e outra coisa também, tem que, como às vezes até eu já falei aqui, teve áudios que eu não lancei, porque eu não tive 100% de certeza que aquele dado que eu pesquisei estava certo. Então, nenhum dado de nenhum perfil que pelo menos eu conheço sai do bolso da pessoa. Ela estuda, verifica se está correto. Acho que só teve um caso emblemático aqui que eu lembro, que foi um áudio que eu fiz sobre o CREA, que aí uma pessoa entrou em contato comigo dizendo, não, o que você falou está diferente. Quando eu fui pesquisar, em São Paulo tinha uma lei municipal que mudava, que era um adendo à lei geral, né? Eu falei, não, realmente, você tem razão.
mas isso é municipal, isso é de São Paulo. Ao redor do Brasil ainda tem esse daqui. Então, tem que ser fiel e é um trabalho muito grande, né? E, em cima disso, quais os projetos futuros que vocês pensam para o perfil? Acho que é mais mesmo essa coisa que eu tinha falado de aprimorar os posts, o conhecimento que é transmitido dentro dos posts, fazer um nível acima do conhecimento, voltar, trazer essa interação maior, trazer essas questões mesmo de aprimoramento do conhecimento, de interação, de ensinar mesmo outras questões como a gente já trabalha, mas ainda está um pouco mais lento, que é a questão de identificação mineral, para as pessoas aprenderem a ver o que elas têm na mão, porque normalmente a gente tem aqueles cristalzinhos em casa, mas a gente não sabe o que é, a gente fica meio, é só para energia e tal, e é válido a pessoa acreditar nisso. Mas é legal também ela saber o que ela tem. Então, a nossa proposta também é dessa emancipação para a pessoa, para ela conseguir reconhecer esses cristais do dia a dia. A gente não vai fazer ela conhecer uma vesuvianita, porque não faz muito sentido. Ela não vai ver uma vesuvianita solta por aí. Mas as variedades de quartzo, as turmalinas, os fluodspatos, coisas mais cotidianas mesmo, que são mais abundantes, a gente consegue transmitir esse tipo de conhecimento para que elas possam reconhecer mais no dia a dia. Então, esse é um post muito legal. A gente quer também ajudar a reconhecer rochas, estruturas do dia a dia, quando a pessoa vai viajar e vê aquela paisagem maravilhosa, que ela olha para aquilo e fala, nossa, tem todo um processo geológico por trás, por causa disso, aquilo ali é um granito. Então, assim, a gente quer trazer esse conhecimento básico, a gente não vai pedir para ela reconhecer um xisto, não sei o que, não sei o que. Mas que ela sabe, isso aqui é um quartzito, isso aqui é um granito, isso aqui é não sei o que. Então a gente quer trazer esse conhecimento básico, mas que tenha fundamento, que a pessoa tenha essa emancipação. Então esse é o desenvolvimento que a gente quer trazer para a página. A pessoa começar a ser mais emancipada em relação à geologia, em relação a ver paisagem, em relação até à própria mineração. De entender o que a mineração acontece, como que acontece a mineração, por que acontece a mineração, quais são os frutos da mineração. Tudo isso é importante para a gente. Então, a gente transmitir esse tipo de conhecimento é fundamental, assim. E esse é o nosso plano principal para o futuro da página. É isso aí. Permita, então, lhe dar uma sugestão, tá? Tem um aplicativo que nós criamos aqui da Mino, chamado Mineral Finder, que é um buscador de minerais. Ele não precisa de internet para funcionar, é gratuito, está lá no Google Play. Então, baixem ele. Tem imagens que não pegamos na internet, a gente tirou as fotos do Centro Gemológico lá da Paraíba. Então, fica essa dica para vocês usarem aí. Esse aplicativo está bem bacana. Foi um dos primeiros projetos aqui da Mino, junto com o podcast da mineração. E foi bastante bacana. Tem artigo publicado. É bem legal esse aplicativo, tenho certeza. É porque a gente fez não, mas é porque é bacana mesmo. Isso é bom. Vou divulgar lá na página também, porque todo conhecimento é bem-vindo. Eu acho que todo conhecimento tem que ser divulgado. Então... quem sabe a gente consiga. Eu já tentei alguns investimentos em cima desse aplicativo. Quem sabe agora a gente consiga mais, né? Mais divulgadores. Quem tiver alguma possibilidade de querer fazer a versão 2.0 dele, tem o código aqui aberto, pode ficar à vontade. Certo. Matheus, sobre os outros integrantes do Geologia para Leigos, você está vindo representar eles, tá? Mas a visão deles também acredito que seja feita a sua, assim, também de divulgação, também de aceitação da página. Você teria alguma coisa a dizer em nome deles? Eu queria primeiro agradecer eles por terem comprado, a Thaís, os Gabriéis, o Gustavo e a Vivian, que são ótimos de trabalhar. Eles realmente compraram mesmo, eles realmente entendem o nosso objetivo. Eu acho que isso é muito positivo. Trabalhar com eles é muito positivo, porque a gente compartilha realmente a ideia de transmitir geologia para leigos. Então, acho que isso é fundamental assim, para a construção de qualquer projeto, ter pessoas que realmente acreditam no que estão fazendo. E eu sinto isso vindo deles. Então, é mesmo agradecer e confirmar que realmente eles acreditam no que a gente está fazendo. Matheus, novamente, muito obrigado aí pela sua participação aqui no podcast. Inovações como essa de você e sua equipe
têm que ser divulgadas para mais pessoas conhecerem dela, tá? E esse espaço final é seu, deixo que você convide o pessoal para o Geologia para Leigos no Instagram, o espaço é seu, fique à vontade. Eu queria agradecer muito o convite, foi muito divertido estar aqui hoje. Agradecer em meu nome, em nome da equipe, que eles ficaram muito felizes também pelo convite. Convidar todo mundo a conhecer o Geologia para Leigos. Geologia para Leigos é só procurar literalmente geologia.para.leigos no Instagram, vocês vão encontrar a gente. Nossos posts saem todos os dias, toda terça e quinta-feira, às 3 horas da tarde. Então, fiquem ligados, comentem, compartilhem nossos posts. Quanto mais gente a gente alcançar, mais a gente vai aprender sobre geologia. Esse é o nosso objetivo. Então, estão todos convidados a conhecer. Entre em contato com a gente por meio do direct também, se tiver algum tema que vocês queiram saber um pouco mais. A gente está aberto a isso tudo. É isso, assim. Muito obrigado pelo convite novamente. E estamos ansiosos para eventos futuros. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir a página do pessoal de Geologia para Leigos. Não deixe de se inscrever aí no canal. Divulguem essas iniciativas. Ok? Lembrando que esse programa vem ao ar aqui no podcast da mineração toda quarta-feira, 7 horas da noite. Então, não deixem de se inscrever aí. Tá ok? Matheus, novamente, muito obrigado pela sua participação. E esse foi mais um quadro Podcast da Mineração Apresenta aqui no Podcast da Mineração, aqui também no canal do YouTube Totalmente Reformulado. E até a próxima, Matheus. Até mais, pessoal. Até a próxima.